Olá, prezados alunos, estamos aqui iniciando nossas aulas em EAD, gravando esse vídeo para que vocês possam entender os conteúdos que estão sendo remetidos, estão sendo enviados para vocês. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a apostila número 2, que são os atos processuais. Muito bem. Nós, num primeiro encontro, nas primeiras aulas que nós tivemos, nós falamos de que o processo civil busca a realização de um processo, que vai desde a distribuição de uma petição inicial até a sentença transitada em julgado. E aí lembro que falamos a vocês de que esse processo segue determinados procedimentos. E aí temos o procedimento comum, temos procedimentos especiais e temos ainda, dentro do processo de conhecimento, esses dois procedimentos, e depois ainda temos o processo de execução com as várias modalidades de execução. Muito bem. E como é que nós desenvolvemos esse processo? Como é que nós desenvolvemos os respectivos procedimentos, que serão objeto de matéria de estudo nos próximos semestres, nós desenvolvemos o processo e desenvolvemos os procedimentos através da prática de atos processuais. E esses atos processuais têm requisitos específicos para que eles tenham validade, eles têm o tempo em que eles devem de ser realizados e eles têm o local em que eles devem de ser realizados. Então, nós temos aí, na nossa apostila, dizendo de que atos processuais se referem às movimentações do processo. São as declarações que nós fazemos no processo, são as petições, sejam elas iniciais, sejam elas petições intermediárias, são as decisões proferidas pelo juiz no processo, sejam lá de que natureza sejam, em meio a um processo jurídico, um processo na área civil. Como advogado, uma das coisas que você sabe é que não adianta ter um caso bom, um caso forte, como se fala, e se você não estiver atento ao processo, atento à necessidade dos atos processuais, aos seus requisitos, em que tempo que eles devem de ser realizados e o local em que eles devem de ser realizados. Muito bem. O que são, então, atos processuais? Devem ser definidos como ações praticadas no decorrer de um processo. Ou seja, trata-se das petições, das ações, dos recursos que eventualmente venham a ser interpostos. Só na área civil, para vocês terem uma ideia, nós temos 9 recursos previstos, 9 recursos previstos no CPC. E isso, obviamente, será objeto de estudo lá no 6º semestre de vocês. Dos movimentos que impulsionam o processo. Então, juntada de documentos, juntada de petições, pedido de remessa, os autos à contadoria, pedido de realização de uma perícia, juntada de um rol de testemunhas, enfim, tudo isso são os atos praticados no processo pelas partes, pelo juiz, e temos também os atos praticados pelos auxiliares da justiça, o oficial de justiça, o contador, como nós já vimos, eventualmente um intérprete, o escrevente no cartório, na secretaria, enfim, são os agentes que podem e estão habilitados a praticar atos dentro de um processo. Por exemplo, a interposição de recursos poderá ou não suspender um processo. Depende do tipo de recurso. Temos recursos que têm efeito suspensivo,
né, nos recursos, eles podem ser dotados de efeito devolutivo ou de efeito suspensivo. O efeito suspensivo significa o quê num determinado recurso? A decisão do juiz, quando é atacada por recurso, ela fica contida, ela fica suspensa a sua validade até que o recurso interposto seja julgado. Por exemplo, o recurso de apelação, que é o recurso que todo mundo já ouviu falar, e todo mundo sabe que existe no processo civil, ele, em regra, é dotado de efeito suspensivo. O agravo de instrumento, que é um outro recurso importante promovido no Código de Processo Civil, esse já não é dotado de efeito suspensivo, como regra. Falo como regra porque no direito temos várias exceções. Em algumas situações, o recurso de apelação e o Código de Processo Civil prevê 6 casos especificamente em que o recurso não terá efeito suspensivo. Em todos os demais, vai ter efeito suspensivo. E o agravo, a regra é que não tem efeito suspensivo, mas excepcionalmente, quando há urgência, quando há risco de dano irreparável, o magistrado, o desembargador que profere e que recebe o recurso de agravo, poderá atribuir-lhe esse efeito suspensivo. Muito bem. Nós temos também tutela antecipada, tutela provisória. O que vem a ser uma tutela provisória? Nós temos no Código de Processo Civil, quando há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, né, a possibilidade dentro de um processo do juiz conceder a chamada tutela provisória de urgência, né, ela pode ser antecedente ou no curso do processo. Essa tutela é concedida através de liminar, que é uma decisão provisória, e ela já passa a surtir efeito desde o momento em que o juiz a concede. Um exemplo para vocês: se nós temos um caso de um pedido de ação de alimentos, ação de alimentos propicia pela necessidade, pela urgência, né? Uma criança não pode ficar sem alimentação. Então, se houver preenchidos os requisitos de admissibilidade da ação, né, o juiz pode, e normalmente a concede, uma liminar antecipando alimentos provisórios ou alimentos provisionais, né? Então, ele antecipa um despacho judicial, né, que é um despacho de decisão interlocutória, desculpe, né? A natureza dessa decisão é uma decisão interlocutória e ela produz efeitos de imediato assim que for concedida através de uma liminar, né? Os atos processuais conduzem o processo em direção a uma decisão de mérito. Essa é a meta. Nós começamos o processo com o pedido inicial e buscamos o quê? Buscamos o julgamento desse processo através de uma sentença. E do pedido inicial até a aprovação da sentença, nós vamos ter várias oportunidades de praticar diversos atos processuais, assim como o juiz e assim como os auxiliares da justiça, né? Os autos conduzem o processo, então, a uma direção de mérito. O que é uma decisão de mérito? Ao julgamento do feito, a solução do litígio, né, entregando o direito a uma das partes. Ainda que possa ser emitida uma decisão sem resolução do mérito, existem decisões do juiz que não resolvem o mérito. E quando ele extingue o processo, acatando alguma das questões preliminares que são discutidas no processo. Por exemplo, ilegitimidade de parte. Ora, se a parte é ilegítima, conforme a alegação feita pelo réu, o juiz não vai decidir o mérito, né? Se houve decadência, se houve prescrição, o juiz não vai decidir o mérito. Aí o juiz dará uma sentença, no entanto, essa sentença, que é uma decisão importante dentro do processo, ela não terá o efeito de decidir o mérito. Ele não vai dizer se o autor tem ou não razão, porque extinto o processo, sem a resolução do mérito,
não haverá, né, a declaração do direito em favor do autor. Tá? E se eventualmente a motivação que originou a extinção de um processo sem resolução do mérito vier a ser sanada em outro processo, né, em outra oportunidade, melhor dizendo, o autor até poderá repetir a ação. Tá? Aí, desde que ele sane a irregularidade que eventualmente tenha sido detectada pelo juiz ao extinguir esse processo sem resolução do mérito. Também é importante a questão do lugar, o tempo e o local dos atos processuais. Né? E essas questões são definidas a partir da necessidade específica de cada tipo de ato, né? E de cada tipo de processo. Assim, dependerá do gênero e da espécie a competência, por exemplo, ou o prazo processual. Deve-se, enfim, ter em vista que se visa a melhor proteção do direito material em questão. Essa questão do prazo processual, né, ele é determinado dependendo do tipo de ato que venha a ser praticado. E o prazo são definidos no Código de Processo Civil. Vou dar um exemplo para vocês. Um prazo que é muito comum no Código de Processo Civil. Um prazo de 15 dias. Para que serve o prazo de 15 dias? Por exemplo, para contestar uma ação. Quando o réu é citado e vai oferecer a sua contestação, o prazo que ele tem para oferecer a contestação é o prazo de 15 dias, contados em dias úteis. Tá? O prazo para recorrer. Então, o juiz dá uma sentença, a parte quer recorrer, quer apelar. Bom, se ele for apelar, o prazo também é de 15 dias. Mas quero interpor um recurso de embargos de declaração. É um recurso previsto no Código de Processo Civil, quando há omissão, obscuridade, né, na decisão judicial. O embargo de declaração tem um prazo específico de 5 dias. Esses prazos estabelecidos em lei, né, eles são peremptórios e o juiz não pode alterá-los. Tá? O juiz só pode decidir a respeito de prazos, especificamente em determinados atos, quando eles não têm exigência legal. Tá? A maioria dos prazos são previstos no Código e o juiz não pode se distanciar daquilo que está na lei, porque é isso que vai trazer segurança jurídica, né? Que vai trazer a regularidade do processo para autor e para o réu. Ambos têm interesses nessa segurança jurídica. Em terceiro lugar, o que nós temos que ver? Seja respeitado o princípio do devido processo legal. Os atos de comunicação do juiz são de alta importância, né? Conhecidos como os atos de citação e de intimação. Então, a comunicação dos atos processuais é fundamental para a regularidade do processo. Então, eu tenho formas no Código de como citar o réu. Muito bem. Eu tenho a intimação das partes. Como é que a intimação deve ser feita? Qual é a forma? Qual é o tempo? Enfim, tudo previsto, prescrito na legislação para a prática desses atos. Né? E se eles não forem seguidos, se eles não forem obedecidos, se o juiz não atender às formalidades essenciais previstas no Código de Processo, o que acontece com esses atos processuais praticados? Eles podem ser invalidados. E sendo invalidados, muitas vezes poderá invalidar todo o processo. Por exemplo, o ato de citação. Eu sempre digo e tenho plena convicção de que o ato de citação de um processo é o ato mais importante que se pratica. Por quê? Porque é através da citação que o réu é chamado à lide. Nós sabemos, vocês já viram lá na Teoria Geral do Processo, possivelmente no semestre anterior, de que para haver um processo nós temos que ter 3 figuras. Tem que ter o autor,
Tem que ter o juiz e tem que ter o réu. Não existe processo sem réu, né? A lide só se completa com esses três elementos. Ora, quem é que traz o réu ao processo? É o ato de citação. E esse ato de citação tem que ser válido, porque se ele não for válido, a citação será nula. E se ele for nulo, lá no seu nascedouro, todo o processo que viesse a ser desenvolvido após o ato de citação nula, tudo ficará sem efeito. Muito bem. É a classificação desses atos processuais, né? Como é que nós classificamos esses atos, né? O Código distingue, segundo o jurista renomado processualista Dr. Humberto Teodoro Júnior, né? Chama a atenção para o critério subjetivo entre os atos das partes e atos do órgão jurisdicional. O que significa isso? Os atos processuais do juiz e dos auxiliares da justiça, né? E então é importante nós diferenciarmos isso. Com relação aos requisitos dos atos processuais, o nosso Código de Processo estabelece 3 requisitos que são fundamentais. Começo, no artigo 188 do CPC, ele nos fala da liberdade das formas dos atos. O que significa? Exceto quando houver exigência expressa de lei para determinada forma, os atos poderão ser conduzidos com qualquer forma, né? Desde que atendam a sua finalidade. Esmiuçando melhor, se tiver previsão no Código da forma como os atos tenham que ser conduzidos, tenham que ser realizados, o juiz não pode atribuir outra forma. Ele fica escravo de seguir aquilo que está no Código de Processo. Caso contrário, se ele não cumprir o que está no processo, esse ato será futuramente invalidado. O exemplo clássico disso é a citação. Nós já vimos que a citação é o ato mais importante do processo. Citado o réu, ele tem prazo até 15 dias para oferecimento de defesa através de contestação, e esse prazo é um prazo que não pode ser alterado por vontade do juiz, né? Recurso, prazo para recorrer, está expresso no Código, o juiz não pode alterá-lo. Agora, outros atos processuais que não tenham forma definida no Código, aí o juiz pode atribuir um prazo diferenciado, desde que, obviamente, haja necessidade e atenda o interesse das partes. O que o juiz não pode é tratar as partes de forma desigual. Ele tem que atender sempre isonomicamente tanto o autor quanto o réu. Tá? Essa, então, é a disposição expressa no artigo 188 do CPC. O segundo requisito é quanto à publicidade dos atos processuais. E aí nós a encontramos no artigo 189 do CPC. O que significa isso? A regra é: todos os atos processuais são públicos. Ou seja, qualquer pessoa do povo, da sociedade, pode acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo, de qualquer tribunal, o site do Tribunal Regional Federal, e lá fazer consultas processuais em nome de pessoas que ele tem interesse de especular. Tá? Essa é a regra. Exceção, quando se trata de ações que tratem de segredo de justiça, né? Que, por exemplo, tratem de interesse de menores, né? Ou tratem de situações que causem grande comoção social, né? E que possam ferir a intimidade das pessoas, esses processos o juiz está autorizado a decretar o segredo de justiça. E decretado o segredo de justiça, apenas as partes e os seus respectivos procuradores é que poderão ter acesso. Essa é a regra do artigo 189 do CPC. O outro requisito é de que, dentro de um processo, nós temos que ter todos os documentos
em língua portuguesa, em língua pátria. Tá? Documento em língua estrangeira poderá ser juntado ao processo desde que acompanhado da versão, né, para o português. E essa versão tem que ser obtida diplomaticamente ou através de tradutor juramentado. Documento em língua estrangeira sem a devida tradução não pode ser juntado, portanto, a um processo judicial. Muito bem. Com relação aos atos processuais das partes, em que eles se constituem? Né? Os atos são definidos como declarações de vontade que, em geral, produzem efeito imediato, de constituir, modificar ou extinguir direitos processuais. Um exemplo é a declaração de hipossuficiência. Isso é um ato da parte. E o que é essa declaração de hipossuficiência? Quando alguém que vai litigar se declara pobre na acepção do termo, ou seja, impossibilitado de arcar com as custas do processo, ele, a parte, né, seja autor ou seja réu, poderá pedir esse benefício através do seu advogado, desde que ele firme uma declaração dizendo que é hipossuficiente financeiramente e que não tem condições de arcar com as custas do processo. Essa, então, é uma das situações em que nós exemplificamos como um ato da parte. A própria declaração de próprio punho, dizendo que é hipossuficiente para arcar com as despesas do processo. E os atos do juiz? Entre os atos do juiz, nós encontramos três grupos. Né? Nós temos os despachos, pura e simplesmente, que são os tidos despachos de mero expediente. Nós temos as decisões interlocutórias, são aquelas decisões proferidas para o juiz no decorrer de um processo, decidindo questões incidentais em favor de uma das partes, né? E, finalmente, as sentenças. A sentença é o ato mais importante do juiz, porque é o pronunciamento em que ele encerra a fase cognitiva do processo, a fase de conhecimento do processo. É ali que ele julga o mérito da causa e ele entrega o direito a uma das partes. A decisão interlocutória, então, conforme já foi dito, é o pronunciamento daquelas decisões que resolvem questões incidentais dentro do processo, em favor de uma das partes. Né? Por exemplo, se eu, como advogado do autor, requeiro a produção de uma prova pericial, o juiz vai dar um despacho, e esse despacho vai dizer o quê? Defiro a prova pericial. Então, ele está decidindo. Tá? Agora, eu arrolo uma testemunha, e aí o juiz decide, não indefiro o rol de testemunhas por ser desnecessária a produção de prova testemunhal. É uma decisão de natureza interlocutória. Se eu pedir uma liminar no processo, como tutela provisória, por exemplo, ele está dando uma decisão interlocutória. Tá? E essas decisões podem ser proferidas tanto a pedido e em favor do autor, quanto a pedido e em favor do réu. Né? E, por fim, os chamados despachos de mero expediente. Esses despachos são os despachos em que o juiz impulsiona o processo, mas que não trazem nenhum conteúdo decisório e são, inclusive, irrecorríveis, uma vez que eles não trazem prejuízo para a parte. Por exemplo, distribuída uma ação, eu requeiro que o juiz receba a ação e que determine a citação do juiz. O juiz recebe a ação, dá o despacho inicial, mandando registrar e autuar o processo, após cite-se. Esse despacho cite-se, ele não está decidindo nada, ele apenas está impulsionando o processo. Muito bem, esse então é o chamado despacho. Vamos ver agora a questão da citação, né? A importância da citação no processo civil. Nós já falamos de que
é o ato que reputamos como o mais importante, porque é ele que forma a relação processual, é ele que forma a lide, é ele que fecha aquele triângulo famoso autor, juiz e réu. E aonde que nós encontramos no Código de Processo a respeito da citação? Artigo 239. A citação do réu ou executado, o réu num processo de conhecimento, executado num processo de execução. É indispensável para que o processo seja revestido de validade, ainda que o comparecimento espontâneo supra a falta do ato. Obviamente que, se a parte espontaneamente vai ao processo, ele está se dando automaticamente e espontaneamente por citado. Mas ele é um ato imprescindível para que o processo tenha validade. Tá? O despacho de citação também tem um efeito importantíssimo no processo. Ele tem o poder de interromper o prazo de decadência ou o prazo de prescrição do processo. Então, se eu tenho o risco de ter a decadência de um processo, né? Vamos supor, no dia 10 de abril, e eu entro com a ação no dia 8, tá? Eu requerendo a citação e o juiz despachando, determinando a citação, não precisa nem que a citação seja formalizada, determinando a citação, a prescrição já estará interrompida, ou a decadência já estará interrompida. Então, é uma importância muito grande que o ato citatório desempenha dentro de um processo. Né? Nesse caso aí, o despacho citatório, ele produz efeitos retroativamente à data em que a ação foi proposta. Né? Isso está no artigo 240, parágrafo 1º do CPC. Desde que a parte forneça todas as informações necessárias para a realização do ato. A citação é feita diretamente à pessoa do citado e pode ser realizada em qualquer lugar onde ele se encontra, embora o CPC liste algumas exceções. 5 meios possíveis de citação. De que forma nós podemos fazer a citação? Envio pelo correio, pela via postal. Então, o tribunal, né, através da secretaria do cartório, ele faz uma postagem no correio, e o correio, com um AR, né, com aviso de recebimento, ele vai convalidar a citação do réu. Entrega em mãos por meio do oficial de justiça. Então, o oficial de justiça pode cumprir a diligência diretamente ao requerido. Entrega em mãos por meio de escrivão ou chefe da secretaria, se a parte citada comparecer ao cartório. Vamos imaginar que a parte vai no cartório e fala: puxa vida, será que tem um processo aí? Eu queria que desse uma pesquisada. Aí a pessoa vai lá, pesquisa, olha, fala: tem um processo sim. E o senhor nem foi citado ainda. Não fui. Eu só estou desconfiado. Ah, então tá bom. O escrivão tem fé pública, né? Ou o chefe da secretaria, na Justiça Federal, e ele pode, então, colher a assinatura do réu e dá-lo por citado. Tá? E se ele se recusar a citar, o serventuário vai certificar, né, de que ele se recusou de assinar. Como ele tem fé pública, ele o dará por citado, e a partir dali começa a correr o prazo para oferecimento de defesa. Tá? Também pode ser feita a citação por edital. Tá? O edital é quando o réu não é encontrado. Cabe a citação por edital quando o réu está em lugar incerto e não sabido. Lógico que é indispensável a citação do réu para que ele forme a relação processual e, se ele não for encontrado, o edital, através de publicação no Diário Oficial, vai convalidar essa citação. E agora, o Código de Processo também nos traz a possibilidade, né, da citação pelo meio eletrônico, seguindo as determinações da legislação, especialmente a Lei 11.419/2006.
Essa possibilidade da citação eletrônica ela é trazida no novo Código de Processo, mas ainda não houve a devida regulamentação. Então, por enquanto, não está sendo utilizado essa forma de citação. Mas com o futuro, com o avanço da tecnologia, com o avanço do processo digital, certamente, né, as partes, acho que inicialmente as pessoas jurídicas, depois as pessoas físicas, estarão sendo citadas no processo, possivelmente através do e-mail. Né? Vejam a evolução aonde vai nos trazer. Vamos ter uma citação por e-mail. Muito bem. E com relação ao tempo dos atos processuais, quando é que os atos processuais podem ser praticados? O novo CPC determina que os atos processuais devem ser realizados em dias úteis. Né? Aqui no estado de São Paulo, considerado dia útil, segunda a sexta-feira, das 16 às 20 horas. Está lá no artigo 212. Então, entre 6 da manhã e 8 horas da noite, pode ser praticados os atos processuais. E aí tem uma exceçãozinha. Né? Não se realizam atos nas férias forenses e nem nos feriados. Artigo 214. Tá? A não ser que haja uma autorização expressa por parte do juiz. As férias forenses, elas são decretadas entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, né, que é uma inovação que veio no Código de Processo Civil, em que todos os prazos processuais ficam suspensos. Bom, e será que nesse prazo de 30 dias de férias forenses não acontece nada que justifique o ajustamento de uma ação? A necessidade de uma ação de alimentos, a necessidade de uma busca e apreensão do menor, a necessidade de proteção de uma pessoa incapaz? Óbvio que aí o artigo 212 traz algumas ressalvas também. Existem ressalvas para preservar os direitos materiais das partes. Desse modo, se um ato se inicia antes das 20 horas, né, havendo prejuízo do adiamento, ele poderá ser concluído no mesmo dia, mesmo que após o prazo, como determinado no artigo 212. Então, mesmo que o ato ultrapasse o horário das 20 horas, se ele começou antes das 20, o juiz, em caráter excepcional, poderá prolongá-lo para que ele fique finalizado, para que o ato não fique prejudicado. Da mesma forma, nas férias forenses, né, nos feriados forenses, como nós tínhamos falado, podem ser ajuizadas determinadas ações para a proteção de direitos quando há risco de perecimento, quando há risco de danos que possam ser irreparáveis. São chamadas medidas de urgência, que não são interrompidas nesse período. Nos atos eletrônicos, nós podemos esticar um pouquinho esse horário, porque os atos eletrônicos podem ser desenvolvidos no decorrer de 24 horas. Tá? Então, eu posso peticionar num processo às 23 horas e 58 minutos, 23 horas e 59 minutos, por exemplo. Tá? Então, não segue essa restrição da prática de atos até as 20 horas. Não posso fazer audiência nesse horário. 20 horas vai valer para audiência, né? Vai valer para uma busca e apreensão, vai valer para realização no auto de penhora, por exemplo. Mas o peticionamento eletrônico, nós podemos fazê-lo até 23 horas e 59 minutos do dia. Quem gosta de grandes emoções, né, às vezes deixa para peticionar no último dia, e aí 23 horas, 23h30, ele vai ao seu computador com o seu certificado digital, acessa o site do tribunal e faz o peticionamento. E será válido. Agora,
Se eu começar a prática do ato às 23 horas e 58 minutos, e aí faltar luz, aí eu perco o prazo. E se eu perder o prazo, e o prazo é daqueles que não admite prorrogação, vai haver prejuízo, sem dúvida nenhuma, para a parte. Essa possibilidade do peticionamento durante 24 horas, nós encontramos no artigo 213. Muito bem. Finalmente, então, o local dos atos processuais. O local dos atos é estabelecido no artigo 217 do CPC, segundo o qual eles devem ser realizados na sede do juízo. O que é a sede do juízo? Aonde é que foi distribuído o processo? Foi distribuído perante a comarca de Guarulhos. Então, é em Guarulhos que tem que ser praticado o ato, né? A audiência vai ser realizada em Guarulhos, a busca e apreensão vai ser realizada em Guarulhos, enfim. O acompanhamento do processo, a prolação da sentença, vai ser feita no juízo em que o processo foi distribuído. São admitidas algumas exceções. E, mais uma vez, exceção é o que não falta no nosso direito. Se existir motivo de deferência, isto é, respeito a alguém, por exemplo, tomando o depoimento do presidente da República na sua residência ou local de trabalho. Então, o presidente da República, pelo seu cargo, pela sua função, né, ele tem, na Constituição, assegurado o tal do foro privilegiado. Então, ele não precisa sair do seu gabinete lá do Planalto da Alvorada, lá em Brasília, para ir na primeira vara de Guarulhos, na 20ª vara de São Paulo. Ele poderá ser ouvido no local onde ele está. For de interesse da justiça. Se houver interesse da justiça na prática de um ato, né, ele pode praticá-lo fora. Vamos imaginar colher o depoimento de alguém que está hospitalizado, né, sem poder se movimentar, mas que ele está lúcido, pode falar, e que haja a necessidade desse depoimento, né, dessa diligência para instruir o processo. O juiz pode perfeitamente se deslocar fora do juízo para que essa diligência seja praticada, né? Ou for exigido pela natureza do próprio ato. Então, às vezes, eu tenho que fazer uma penhora de um bem localizado fora da comarca do juízo. Então, eu tenho um processo de execução em Guarulhos e tenho que fazer uma penhora na comarca de Campinas. Aí, através de carta precatória, né, vai ser expedida uma carta precatória à comarca de Campinas e o ato vai ser praticado na comarca diversa do juízo onde onde o processo tramita. Da mesma forma, se eu tiver que ouvir uma testemunha que mora lá em Fortaleza, lá no Ceará, ou que mora em Manaus, eu posso requerer de que essa diligência seja feita por carta precatória e, consequentemente, ela será fora do domicílio, né, fora do local onde tramita o processo, fora do juízo onde tramita o processo, né? E sempre que se pretender uma diligência fora do que é regular, né, que se constitua isso numa exceção, né, deve ser sempre esse pedido acompanhado de uma argumentação justificando a realização do ato em outro local, né? E aí o juiz poderá acolher o pedido e determinar a diligência. Então, eram essas considerações que eu gostaria de fazer a respeito dos atos processuais. Vocês deem uma lida na apostila, né? E depois, na semana vindoura, nós vamos fazer um instrumento para vocês revisarem esse conteúdo. Boa semana para todos.